1 Reis 19, do 11 até o 13. Amados, enquanto você procura, me apresento. Me chamo Mateus, tenho 21 anos, faço parte da comunidade católica Pleroma, e para mim é uma alegria poder hoje ministrar a palavra de Deus no teu coração, amém? Comigo veio a minha mãe, e como eu disse, o Senhor tem maravilhas a realizar nessa noite. Tenha certeza que você já foi transformado. Que momento maravilhoso nós vivemos. O Senhor já está nesse lugar. Eu não sei você, mas antes mesmo de vir para cá, estava tão bom rezando, estava tão bom orando. Eu falava para Jesus: já existe uma atmosfera do céu nesse lugar. O céu está aberto sobre essa igreja hoje. E você não volta para sua casa sem a sua recompensa. O Senhor está nesse lugar. Amém? Queridos, a palavra de Deus vai nos dizer assim: o Senhor disse-lhe: sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento, passou diante do Senhor um furacão tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor de terra. Passando o tremor de terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Palavra do Senhor. Dá um beijo na palavra de Deus e aplauda com toda a força. Amados, o tema para essa noite é preciso permanecer na presença do Senhor. Quando eu bati o olho nesse tema, já veio ao meu coração aquela passagem de Jesus em Betânia, aonde Marta ficou ali agitada, preocupada em servir bem o Senhor, e Maria, sua irmã, ficou aos pés do Mestre para ouvir ele falar. E o Senhor disse para Marta: tu te preocupas com muitas coisas, Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. Uma só coisa é necessária: estar aos meus pés. Uma só coisa, meus queridos, é necessário para mim e para a sua vida: estar e permanecer na presença do Senhor. Aconteça o que acontecer, fala para o seu irmão: permaneça na presença do Senhor. Só isso é necessário, nada mais, para que a gente possa de fato entender essa palavra. Nós precisamos voltar um pouco. Elias, ele vivia num tempo muito difícil, turbulento e perigoso para os profetas do Senhor. Em Israel, naquele período em que
Elias governava aquela cidade, um rei Acabe. Qual que é o nome do rei? E a sua mulher, rainha Jezabel. Essa mulher, ela é terrível. Essa mulher é cruel. Essa mulher é má. Aqueles que estudam a Bíblia vai dizer que Jezabel era a prefiguração do próprio demônio. Para você ver o quão ruim que essa mulher era. Mateus, o que ela fazia? Ela massacrava os profetas, ela matava a fio da espada os servos de Deus. E é tão sério isso, mas tão sério que só sobrou Elias, porque o Senhor preservou a vida dele. Mas houve um período, e antes até de entrar nisso, eu quero dizer, a palavra de Deus, ela já nos alerta: más companhias corrompem bons costumes. Aquele povo de Israel era um povo amado por Deus. Deus olhou para aquele povo e escolheu habitar naquela cidade. Era um povo que tinha aliança com o Senhor. Mas esse povo, governado por esses reis pagãos, eles abandonaram o Senhor e passaram a ser um povo idólatra. Não permaneceram na presença do Senhor. Aconteça o que acontecer, volto a repetir, não se afaste do Senhor. Aconteça o que acontecer, permaneça com Ele, seja fiel a Ele. E Deus, como é um bom Pai, como não desiste dos teus filhos, apesar dos teus filhos ter virado a costa para Ele, Deus não desistiu daquele povo. Deus levanta o profeta, no capítulo 17, e Elias então vai na presença do rei Acabe e fala para ele: haverá um tempo de fome em Israel, e não vai chover até quando eu mandar. Anunciado isso, Israel passa por 3 anos dessa terrível experiência. 3 anos sem chover, 3 anos passando fome. Tudo isso porque eles viraram as costas para Deus. Jezabel e Acabe eram adoradores de Baal, e para eles Baal era o Deus da chuva e da prosperidade. Então Deus manda essa seca, Deus manda que não vai chover, porque quer mostrar para aquele povo que Baal não é Deus coisa nenhuma, que só existe um Deus, Criador do céu e da terra. No capítulo 18, é aquela famosa passagem aonde o profeta Elias sozinho derrota os 450 profetas de Baal. Ele apresenta novamente diante do rei Acabe, por ordem de Deus. Passado aqueles 3 anos, Deus fala: apresenta-te diante do rei de novo, avisa ele que vai chover. Elias fez isso, e não só fez isso, ele desafiou os 450 profetas de Baal em presença de todo o povo. O profeta pediu: rei, reúne todo o povo, chama quem você quiser, vamos subir ao monte. Eles subiram,
Quando subiu no monte, Elias falou para eles assim, presta atenção: pega a lenha, monte o seu altar, clame o seu Deus, corte os animais para o sacrifício, você só não vai colocar o fogo. Eles fizeram tudo que o profeta mandou. Depois Elias falou assim: já que vocês estão em maior número, comecem vocês primeiro, clame vocês o seu Deus, e o Deus que responder pelo fogo, esse é o Deus verdadeiro. Gente, Israel estava todo reunido. Aqueles então profetas de Baal começou a fazer os seus rituais, começou a dizer: Baal nos responde, Baal nos escuta. Mas a palavra de Deus vai dizer que não houve resposta, e muito menos fogo. Eles ficaram ali horas e horas, horas e horas, e nada do fogo descer. Chegou um momento que Elias, olhando aquela situação, falou para eles assim: grita mais alto, para ver se Baal escuta vocês. Talvez ele está ocupado com outras coisas, ou até mesmo ele está dormindo. Quem sabe com o grito de vocês ele acorda. E eles falaram: é mesmo, né? Então começaram a gritar ainda mais alto, começaram a dar volta no meio daquele altar que eles ergueram, começaram a dançar, até se mutilavam, até se cortavam. Mas fala para o seu irmão: nada do fogo desceu. O fogo não desceu, não houve resposta, não houve nada. Chegou a vez de Elias. Ele pega 12 pedras, faz ali o altar, pega a lenha, coloca os animais ali, corta da mesma maneira que ele falou para os pagãos fazer. Qual que era a ordem? Só não coloca fogo. Mas Elias, ele faz algo ainda mais impactante. Ele pega 3 vezes bacia de água e joga naquela lenha. Agora eu pergunto para você: quem em sã consciência vai jogar água numa madeira querendo que pegue fogo? Vai pegar fogo, sim ou não? Não vai. Elias encharcou de água, tudo isso para dizer para aquele povo o seguinte: para o meu Deus nada é impossível. Queridos, Elias começa a orar, e ele fala: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Tu és o único e verdadeiro Deus. Mostra para esse povo que só Tu és Deus. Mal Elias terminou de orar, o fogo caiu. Aquela lenha que estava molhada foi tomada pelo fogo. O fogo consumiu o holocausto, o fogo consumiu
tudo, e aquele povo pagão, aquele povo que dizia não ter fé, agora eles começaram a gritar novamente. Eles antes se prostraram quando viu o fogo caindo, e aquele povo que abandonou o Senhor, que rejeitou o Senhor, que virou as costas para Ele, agora reconhece de novo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe o que aconteceu ali? Elias trouxe a memória daqueles homens que só o Senhor é Deus. Elias tirou as máscaras do coração, dos olhos daqueles homens e mostrou para eles a realidade, que só existe um Deus a qual eu e você servimos. Amém? Pode aplaudir o Senhor, porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus verdadeiro. Por que eu estou contando tudo isso para você? Para que de fato nós possamos entender o que lemos agora. Depois desse acontecimento, Elias matou os 450 profetas de Baal. E ao saber disso, o rei vai falar para quem? Para Jezabel. Elias acabou com os seus profetas lá. Elias matou eles. Aquela mulher que já era a prefiguração do demônio. Você imagina a raiva daquela mulher, o ódio daquela mulher. E ela então jurou: eu vou matar Elias da mesma maneira que ele matou os profetas. Elias, ao saber disso, ele foge de medo, se esconde numa caverna, e lá ele faz uma das orações mais sinceras da vida dele: Senhor, eu não sou mais do que os meus pais, eu não sou maior do que os profetas que morreram, me leva, Senhor. Só restou eu, todos morreram, Jezabel matou todos, agora ela quer tirar a minha vida, Senhor, me leva. E ele entra numa depressão profunda, uma tristeza toma conta do seu coração, uma angústia toma conta do seu coração, um medo toma conta do seu coração. Mas Deus, no momento de dificuldade do profeta, enviou o seu anjo, que o tocou pela primeira vez e disse: o que é que você está fazendo aí? E ele falou: eu tenho servido fielmente o Senhor, eu tenho provado para esse povo que só o Senhor é Deus. Os profetas todos morreram, só restou eu, e agora essa mulher quer me matar. O anjo dá ao profeta pão e água, e Elias volta a dormir. Quando Elias acorda, o anjo toca ele pela segunda vez, dá a ele pão e água. E aí entra na parte que a gente está. E o anjo fala para ele, versículo 11: sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor, Ele vai passar. Naquele momento,
Deus estava dizendo para Elias: sobe no monte, sai dessa caverna, para de ter medo, porque eu não te fiz medroso. Eu não te fiz medroso. Busca a minha presença, porque eu vou estar naquele monte. Elias foi, subiu o monte, e a palavra de Deus me diz: naquele momento passou diante do Senhor um furacão tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor de terra. Depois do tremor de terra veio o fogo, mas o Senhor não estava naquele fogo. Mas veio, Emiliano, uma brisa suave, que fez Elias se prostrar no chão. Meus queridos, quero dizer uma coisa para você. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você enfrenta, eu não sei as suas dificuldades, eu não sei qual o tamanho do problema que você está passando, mas de uma coisa eu sei: o Senhor, Ele não vai passar, Ele já está nesse lugar, pronto para acalmar as tempestades da sua vida. Um detalhe importante: por que naquele momento tão difícil, Deus pede para o profeta: sobe a montanha? Porque nos piores momentos da nossa vida, é no Senhor que nós vamos encontrar força. Para passar pelas dificuldades, é somente na presença do Senhor que nós vamos vencer. Não tem outro caminho a não ser esse, porque na presença do Senhor o medo vai embora. Na presença do Senhor, tudo aquilo que traz angústia ao teu coração vai embora, porque quem está na presença do Senhor recebe a paz que só Ele tem para dar. E depois dessa paz, recebe de Deus a grande revelação que todos nós que estamos aqui precisamos ouvir. Não é o fim, ainda existe um longo caminho a percorrer. Pode aplaudir o Senhor. Elias enxergava o fim. Para Elias acabou. Elias enxergava o fim, mas Deus via além e falou para ele: levanta a sua cabeça, não é hora de parar, não é hora de desistir. Eu te fiz para ser vencedor, ainda existe a você um longo caminho a percorrer. Talvez você que está aqui pense em desistir como Elias. Talvez que você
você está aqui, já não aguenta mais. Elias, ele não aguentava ao ponto de pedir a morte. Ele falou: Senhor, me leva. Talvez você está aqui nessa situação, mas hoje o Senhor te diz: não é hora de desistir. Ainda para você existe um longo caminho a percorrer. Se você clamar, como Emiliano diz aqui, Ele vai te escutar. Nosso Deus não é como Baal, que eles ficou lá gritando, mas ficaram sem resposta. A minha palavra diz que quando Deus ouve a oração de um justo, os olhos, os ouvidos do Senhor se inclinam para ouvir o clamor do seu povo, e Ele agirá. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Se você orar, Deus vai responder com fogo. E quando eu digo com fogo, eu estou dizendo: se você orar, Deus vai responder conforme a necessidade do que você precisa, porque Ele te escuta. Ele só te pede uma coisa: permaneça na minha presença. Permaneça na minha presença. Porque se você clamar, eu ouvirei e sararei a sua terra. Queridos, a palavra do Senhor vai dizer em Romanos 8: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tome posse do Deus que caminha do seu lado. Tome posse do Deus que você serve. Não deixe que os problemas e as dificuldades tirem de você a sua fé. Não deixe que nos momentos de infelicidade, como diz a palavra, o demônio semeie no seu coração desconfiança. Não deixe que o inimigo de Deus te convença, dizendo assim para você no seu ouvido: há tanto tempo você está na caminhada, há tanto tempo você serve o Senhor, por que Ele te deixa passar por essa situação? Mas essa palavra de hoje me diz que o Senhor, no momento de fragilidade do profeta e no momento de fragilidade minha e sua, Ele se faz presente. Ele não abandona. O Senhor, Ele não te abandona. O Emiliano diz isso aqui, ó. E quando ele falava, eu dava brados de alegria ali. Eu falava: Senhor, obrigado, porque o Senhor confirma as coisas. Hoje o Senhor está acalmando o medo no teu coração e está colocando de fato confiança, porque se você orar, Ele vai responder. Porque o nosso Deus é vivo e Ele não abandona ninguém. Ele não abandona ninguém.
Só nos pede uma coisa, qual é? Permaneça na minha presença. Na presença de Deus nós encontramos repouso, segurança, refrigério. Os que confiam no Senhor, vai dizer a palavra, podem até cambalear, podem até se cansar, podem até se fadigar, mas eles renovam todos os dias a sua força. Deus chamou o profeta naquela montanha porque Deus queria revigorar o profeta. Ele estava fraco, Deus queria devolver a ele a força. Deus hoje, Ele não vai te livrar dos problemas, mas Ele vai te dar a força que precisa para que você possa vencer. Porque depois, se você pegar a continuidade da palavra, você vai ver que o profeta não parou ali, ele seguiu o seu caminho, ele seguiu adiante. Você que veio para cá pensando em desistir, eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele te trouxe aqui, Jesus te trouxe aqui, só para te dizer: ainda há um longo caminho a percorrer. Levanta a sua cabeça, porque como eu sustentei o profeta, eu te sustentarei. Não, você não entendeu, senão você estaria aplaudindo. Eu vou repetir, vou te dar uma segunda chance. Deus te trouxe a esse lugar para dizer a você: calma, eu ainda tenho para você um longo caminho a percorrer. Não é hora de desistir, porque eu, como sustentei o profeta, te sustentarei. Aleluia! Eita Deus poderoso! Ele não desistiu de você. Fica de pé, vamos rezar.